nós começamos esta execução com dois quadrados perfeitos. Então, aqui é o Granny Square, quadradinho que vocês já conhecem. Aqui, para o manequim 40, eu teci 15 carreiras. Para você poder adaptar para o seu manequim, é bem facinho. Você vai medir o busto, então aquela circunferência ao redor do busto, vai dividir por 2 e o lado do seu quadrado perfeito, de uma ponta até a outra, deve ter a medida da metade da circunferência do busto, tá bom? Então, são dois quadrados perfeitos que juntos, somados, dão essa circunferência. Para mim, manequim 40, eu aqui com 15 carreiras. Se o seu manequim for menor, será menos carreiras. E se o seu manequim for maior, será mais carreiras. O restante da execução é bastante parecido. No decorrer da execução, eu vou indicando a vocês aonde é que vocês precisarão adaptar e como realizar a adaptação para os manequins que vocês estiverem aí tecendo. Uma vez que vocês tenham, então, o quadrado perfeito com 15 carreiras, ou com a quantidade de carreiras que vocês necessitem, nós vamos partir para o trabalho que passa a ser de carreiras de ida e volta. E essas carreiras de ida e volta, o direito e o avesso, elas são feitas a partir do momento em que você vai definir a cava e é feito com diminuições. Diminuição é super fácil de ser feita. Você vai ver e vai falar, nossa, não é que é fácil mesmo? É assim, olha, trabalhando com a agulha que você definiu aí para o seu ponto, eu utilizo a agulha 4 milímetros, tá? Nós vamos fazer 1, 2 e 3 correntes. Eu vou desfazer aqui porque eu tinha um ponto já na agulha, então eu fiquei com 4, tá? Eu vou fazer de novo, ó, agora eu não tenho ponto nenhum, né? Então eu fico com 1, 2 e 3 correntes. Eu vou laçar e como se trata de uma diminuição, na extremidade eu não faço a escala de aumento do quadrado perfeito, que é exatamente aqueles dois pontos altos que a gente faz, que somados ao cordão de correntes, nos dá os 3 pontos do aumento das extremidades. Então, eu não faço. Eu faço um ponto para me dar a altura, são as 3 correntes que faz a vez do ponto alto. Eu laço e no próximo intervalo, eu venho aqui, olha, e eu trabalho o meu bloco de pontos altos com os 3 pontos altos, conforme a gente já está acostumado a fazer no nosso quadrado perfeito, no nosso Granny Square. E cada bloquinho de 3 pontos é intercalado por uma corrente. E é assim que eu vou tecer este lado do quadrado perfeito, porque agora são carreiras de ida e volta, a parte da cava, que é a diminuição. Então, eu não vou trabalhar ao redor mais, não é mais a ideia do Granny Square, tá bom? Vou tecer este lado por completo e no final eu volto para te mostrar como eu encerro e já iniciar a próxima carreira com vocês. Aí, olha só, uma vez que a gente chega no final da carreira, nós deveríamos tecer uma corrente para vir para a extremidade, não é isso? Mas eu estou trabalhando diminuições, então não tem esta corrente. Você não fará no seu último bloquinho, não tem corrente após ele. Você laça e você vai trabalhar no lugar do aumento, na extremidade, um ponto alto somente. Automaticamente você vê o seu ponto ficar levemente inclinado. É assim mesmo. Você fará 1, 2 e 3 correntes, laçará e você passa a trabalhar o avesso do seu trabalho. Normalmente, no início da carreira, a gente faz as 3 correntes, os 2 pontos altos e intercala o bloco com uma corrente. Lembrando, é diminuição. No início e no final da carreira, não tem essa corrente de intercalamento. Vou para o primeiro espaço e vou trabalhar o bloco de pontos altos normalmente. Mais uma vez, você observa que a sua extremidade em relação ao bloco está inclinado. Tá vendo? Vou fazer a corrente de intercalamento porque eu já saí da extremidade e vou trabalhar o próximo bloco. Ou seja, é tudo igual quando você não está na extremidade. Mas estando na extremidade, precisa lembrar de que
antes e depois do bloco de 3 pontos altos, eu não farei a minha corrente de intercalamento. Tá joia? Vamos lá, então? Vou tecer essa carreira por completo. Mais uma vez, tendo chego ao final da carreira, não faço a corrente de intercalamento, eu laço e no intervalo eu faço o ponto alto, que faz a vez da diminuição e fica inclinado, né? Porque ele realmente está fazendo o papel de uma corrente e do próprio ponto alto. Faço as 3 correntes para o início da próxima carreira, eu aqui viro o meu trabalho, vamos ajustar aqui, e eu volto a trabalhar sem a corrente de intercalamento, o bloco de 3 pontos altos do primeiro intervalo que eu encontro. Minha gente, aqui para mim, para o manequim 40, eu preciso tecer 5 carreiras de diminuição. Então, eu aqui alcanço isto. Vou mostrar para vocês aqui. Olha. Tira aqui. Olha que a diminuição. Vou mostrar de um lado que fica mais fácil para vocês verem. Ó. Então, eu tenho aqui o quadrado perfeito. Acabou aqui nesta carreira. Você vê que é a minha última extremidade. Tá vendo? E aí, eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de diminuição. Por 5 carreiras, eu não farei os pontos da extremidade até que eu obtenha um espaço. Então, veja, estaria aqui se fosse reto, tá? Eu tenho este espaço que é relativo à abertura para passar o braço, tá bom? É isso que eu estou fazendo aqui. Para você fazer a sua adaptação de tamanho, o que você precisa levar em consideração é o seguinte: essa parte do quadrado perfeito, até onde ele vai ficar exatamente abaixo do braço. Então, você ergue o braço, coloca numa ponta, coloca na outra ponta e segura com o braço o quadrado perfeito. Deste ponto para cima, você vai realizar diminuições até que você consiga ter esta parte subindo a parte da frente do seu corpo, não ficando presa embaixo do braço. Porque se você continuar reto, isso daqui começa a ficar assim, embaixo do braço. Porque eu já estou trabalhando cava, então daqui para cima é o peito e o pescoço, tá? Então, é isso que você precisa levar em consideração aí. Para cada manequim, claro, haverá um aumento na quantidade de carreiras de diminuição para que você consiga obter a sua cava, tá joia? Então, eu aqui farei por 5 carreiras e volto para continuar com você. Uma vez tendo tecido as minhas 5 carreiras de diminuição, aonde eu tenho já aqui o formato da minha cava, eu manterei a minha execução, continuo trabalhando de um lado e do outro, de um lado e do outro, sempre, por mais 12 carreiras. Com 12 carreiras, a minha peça terá uma parte da frente, partindo do princípio que essa parte é a parte da frente, alta. Eu não terei uma gola alta, mas eu terei uma altura que ultrapassa o pescoço. Então, eu avanço a altura do pescoço. Para você poder saber quantas carreiras você tecerá, você precisa saber qual é a altura que você deseja da sua blusa. Então, quanto mais carreiras você tecer, mais alta fica a gola da sua blusa. Quanto menos carreiras você tecer, mais será aberto esse decote. Ele fica uma blusa mais baixa, tá bom? Bem, aqui eu começo com 1, 2 e 3 correntes, e como eu disse para vocês, não tem mais diminuição. Então, minha gente, aonde eu tiver a situação de intervalo, de bloquinho não feito na carreira anterior, nesta carreira eu teço. Então, eu laço e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos, me dando um total de 3 pontos, que equivale a um bloco. Faço uma corrente laço e no próximo intervalo eu trabalho os meus 3
pontos altos. Mais uma vez trabalhando a corrente laço e no próximo intervalo eu trabalho os 3 pontos altos. E assim eu vou tecer até o final desta minha carreira. Eu volto para te mostrar a chegada ao final. Eu tenho já uma corrente que está no lugar do bloco da carreira anterior e você vai trabalhar na extremidade 2 pontos altos ao redor do intervalo. E o último ponto, minha gente, a minha sugestão é que você trabalhe na sua última corrente, para que você possa travar o ponto e este bloquinho não fique correndo ao redor do cordão que você tem na carreira anterior. Então, você trava o último ponto, dessa forma ele fica parado no lugar. Da mesma forma, você tem ele parado aqui no início, porém, é o cordão de correntes que está dando essa trava para você. Volto a trabalhar as 3 correntes, olha, 2 e 3. Eu aqui vou virar o meu trabalho e observe a situação. Eu volto a ter o bloquinho na carreira anterior. Então, nesta carreira, é uma corrente. Então, no início, quando você tem bloquinho, você fará 4 correntes. Vou laçar e no intervalo eu vou trabalhar os 3 pontos altos normalmente. Percebem que a gente volta a trabalhar o desenho exato do quadrado perfeito? Porém, a gente trabalha somente de um dos lados, que é a continuidade que a gente está fazendo. Pessoal, vou tecer então minhas 12 carreiras no total. Você aí vai tecer a quantidade de carreiras necessárias para atingir a altura que você deseja para a sua peça. E aí a gente se encontra aqui daqui a pouquinho para continuar esta execução juntas. Vamos trabalhar a parte do acabamento dessas 2 partes. Tendo as 2 partes iguais, então vejam. 2 iguais a este, tá? Aqui você está vendo a parte do quadrado perfeito. E agora que eu vou dobrar, olha, a parte da cava e aqui a parte do pescoço, que no meu caso aqui, né, está avançando a altura do pescoço, quase chegando numa gola alta, tá? Bem, antes de nós podermos falar da união das 2 partes, nós vamos precisar fazer o acabamento ao redor de cada uma das peças, para que aí sim a gente possa fazer a união. O acabamento se inicia sempre na extremidade e minha sugestão é que você esteja com a parte da frente voltada para você, lembrando que a parte da frente você vai ver pelo quadrado perfeito, né? Então, aonde você tem o pedacinho de fio sobrando é o avesso, que é onde a gente deixa no círculo mágico. Mas, aqui, eu estou trabalhando a extremidade do topo. Eu tô lá em cima, lá no pescoço, tá bom? Então, estando aqui no pescoço, inicialmente, eu começo a carreira fazendo uma corrente para me dar a possibilidade. Eu acho que aqui, na hora que eu fiz, eu estava fora do quadro, ó. Então, eu faço a corrente e aí eu já tenho a possibilidade de mover a minha agulha de modo que eu mude a direção e eu vá para a lateral da peça. Ao redor do ponto alto, eu vou trabalhar aqui, veja, 2 pontos baixos. Minha gente, embora o ponto alto, ele tenha a altura de 3 pontos, eu sempre trabalho 2 pontos baixos ao redor dele, porque a largura do meu ponto, eu não tenho ponto apertado, tá? Também não é tão largo, eu diria que eu tô no meio termo. Então, a largura do meu ponto, com 2, eu já dou a volta na altura desse ponto. Então, olha aqui o cordão de 3 correntes, ó. Eu vou trabalhar 1 ponto baixo e eu vou trabalhar 2. Observa aqui, ó. Eu já tenho o cordão de 3 correntes revestido. Tá vendo? Eu não preciso de 3 pontos. Se eu faço 3 pontos, vai começar a ficar um monte de pontos sobrando. E não é isso que a gente deseja, tá? Então, aqui, olha, novamente eu tenho ponto alto. Eu trabalho 1, ó, eu trabalho 2. Tá vendo que eu já revesti? Tá ficando lisinho, ó. Tá vendo que tá ficando retinho? Ó, agora eu tenho aqui cordão de correntes, ó. Vou trabalhar 1 ponto baixo
e mais um. Vamos ver o que acontece. Vou alargar aqui que fica até melhor de ver. Ó, olha como tá retinho. Não tá sobrando ponto e não está faltando ponto. É isso que eu quero que você veja. Se você tiver o ponto muito apertado, aí pode ser que você realmente precise de 3 pontos baixos ao redor, tá? Você vai ter que observar a tensão do seu ponto e o resultado que você vai obter. Bem, é assim que a gente vai trabalhar o contorno da peça por completo. A ideia é um ponto baixo para cada ponto de base. Quando é lateral, eu preciso revestir o ponto da lateral com os pontos baixos, de modo que não sobre ponto e não falte ponto. Na extremidade, então vou alargar aqui. Quando a gente pensa na extremidade, né, ó, isso aqui é a extremidade, tá? Eu vou manter a proporção de pontos para que eu possa fazer a voltinha. Então, eu tenho 3 correntes aqui, olha, tá vendo? O que eu vou fazer aqui quando eu chegar é um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Assim, eu mantenho a voltinha e consigo sair deste lado e vir para cá. E mantenho, claro, um ponto para cada ponto de base. No quadrado perfeito fica bem fácil, porque a gente consegue ver os pontos, né? Ó, a gente não precisa adaptar, tá? É só manter um ponto para cada ponto de base. Podemos fazer, então? Eu vou aqui tecer esta lateral aqui todinha. Quando eu chegar na extremidade, na primeira extremidade, eu vou voltar aqui, porque assim eu mostro para vocês eu fazendo, que é para você ter certeza que realmente o seu estará da mesma forma que o meu aqui. Então, eu tô indo lá, mas eu já... Então, olha lá, ó, cheguei na extremidade, como eu falei para vocês. Então, eu fiz um ponto para cada ponto. Na parte do quadrado perfeito, é super tranquilo de fazer, né? A gente só mantém um ponto para cada ponto de base. E na extremidade, eu faço um ponto baixo ao redor, uma corrente, mais um ponto baixo ao redor. Repare que automaticamente muda a direção da agulha. E aí eu volto a trabalhar um ponto baixo, né? Para cada ponto de base, porque novamente eu tenho uma base aonde eu fiz o quadrado perfeito. Então, eu vejo os pontos altos e eu vejo os intervalos, onde eu faço uma corrente, né? Perfeitamente. Eu não preciso me preocupar se eu estou ou não tendo pontos a mais ou pontos a menos. Super tranquilo. Minha gente, agora sim, que a gente já entendeu perfeitamente como é que a gente faz essa parte das extremidades, vamos fazer então, não só esta parte, mas também o outro lado, né? Porque a gente fez até agora, eu aqui fiz, olha, esse lado aqui. Eu estou agora na base, então eu vou fazer esta base e o contorno por completo. Quando eu terminar, volto aqui para